Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem não me conhece, eu sou a Agatha, eu sou advogada e nesse canal nós teremos vários vídeos de reflexões sobre a vida, porque nem tudo é sobre direito. Há poucos dias eu postei um vídeo aqui no YouTube falando sobre a minha decisão de sair das redes sociais. E hoje eu quero postar para vocês falando um pouquinho sobre o que eu tô conseguindo fazer com o meu tempo depois que eu parei de usar o celular assim de uma maneira tão indiscriminada, de uma maneira tão descontrolada. Então nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto é sobre como eu voltei a estudar e ler mais depois de sair do Instagram. Por que isso acontece? Porque antes eu passava horas do meu dia no celular e até agora eu ainda me pego pegando o celular assim, procurando o que fazer, mas claro que agora eu já tirei as redes sociais, então eu só tenho o WhatsApp. Mas eu perdia muitas horas do meu dia no Instagram, principalmente, porque mesmo postando conteúdos e utilizando para compartilhar conhecimento, eu consumia muito mais do que compartilhava conteúdo. E o que mais me consumia na rede social, apesar de todas as postagens e tudo que a gente acompanha, porque são muitas informações ao mesmo tempo e em tempo real que a gente tem o interesse em acompanhar, eram as notícias. Notícia de jornal, notícia de acontecimento com alguma pessoa, enfim, eu sempre acompanhei muito canais de notícia e eu sempre ficava acompanhando. Mas não bastava olhar a notícia, eu precisava entrar na matéria, olhar se eu conhecia aquela pessoa, né? Por exemplo, se aconteceu alguma situação trágica, eu precisava entrar para ver se era algum conhecido. E diante disso, eu passava a procurar a família dessa pessoa no Facebook, no Instagram, para ver se alguém postou alguma coisa, para ver como aconteceu aquela tragédia e o que aconteceu. Então, eu acabava mergulhando muito mais na vida das outras pessoas do que na minha própria vida. Porque eu estava dando mais atenção aos conteúdos que chegavam na tela do meu celular do que a minha vivência, do que a minha vida pessoal, do que o meu trabalho, do que os meus estudos, que sempre foram uma prioridade e sempre foram algo muito importante na minha vida, de repente estavam ficando de lado por conta de um aparelho celular que está sempre na nossa mão. Todos esses conteúdos e essas notícias, eles drenam toda a nossa energia. Eles parece que sugam, né, a nossa energia, a nossa disposição, o nosso interesse em fazer outras coisas, porque a gente está sempre com a dopamina no alto, mexendo no celular, sempre procurando uma recompensa rápida, e isso afeta muito o nosso cérebro. Então, às vezes, é necessário fazer um detox, é necessário sair desse ciclo vicioso para que a gente possa, de fato, começar a enxergar a vida com outros olhos e enxergar sobre o quanto nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas inúteis. Agora eu consigo me concentrar mais, eu consigo estudar, eu sou mais focada, então eu consigo separar vários livros que eu tenho interesse em ler e antes eu não estava mais fazendo isso. Então agora, sem as redes sociais tomando e drenando o meu tempo e a minha energia, eu consigo pensar o que eu, Agatha, quero pra mim. Que tipo de profissional, que tipo de pessoa. Eu não posso continuar passando horas no celular. Isso vai totalmente contra o meu objetivo e eu não quero isso. Eu tenho outro objetivo, mas eu preciso seguir na linha da minha meta para que eu possa chegar até ela. E isso a gente faz com pequenos passos. Então, se eu quero ser uma pessoa mais estudiosa, a primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir o meu tempo no celular e começar a estudar um pouco mais. Mesmo que sejam poucos minutos por dia, mas eu preciso fazer isso para que isso se torne um hábito e para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor. Agora eu também tô trabalhando mais focada e esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui pra vocês. Teve um dia no escritório, logo depois que eu tinha desinstalado as redes sociais, e agora a gente tá totalmente por fora do que tá acontecendo no mundo. Então eu estou totalmente vivendo a minha vida e a vida da minha família. No trabalho, principalmente, eu chegava muitas vezes no escritório, como eu comentei, e eu fazia uma postagem e ficava um tempão no celular. Quando eu vi, eu tava no celular, eu não tinha feito nada ainda. Eu não tinha organizado postagens de conteúdos, eu não tinha feito minha petição, eu não tinha feito prazos, eu tinha contratos por fazer e eu não conseguia dar conta e parecia que eu estava sempre ocupada. Mas eu estava sempre ocupada porque eu estava perdendo tempo no celular.
E agora, sem essa ferramenta, porque eu só estou utilizando para o WhatsApp mesmo, agora eu consigo focar mais no meu trabalho. Eu sento na minha mesa e eu faço o que precisa ser feito. Eu organizo a minha agenda, eu organizo o que eu preciso organizar e eu faço o meu trabalho. E o terceiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que eu tô conseguindo, de certa forma, cuidar um pouco melhor da minha casa. Por quê? Porque antes, se você é responsável pelas roupas da sua casa, você vai entender o que eu tô falando. Mas a gente tem que lavar roupa, estender, dobrar, guardar no roupeiro. E muitas vezes eu deixava esse serviço para depois. Eu deixava pro final de semana e do final de semana ia pra semana. E quando via, eu tinha uma pilha enorme de roupa que tava lá 2 semanas e eu não tinha dobrado nem guardado ainda. E agora, sem o celular, eu consigo visualizar melhor o que eu realmente preciso fazer, tanto na minha casa quanto no meu trabalho, enfim, em qualquer lugar. Eu consigo me organizar melhor. E muitas vezes eu dobro roupas e guardo assistindo vídeos no YouTube. Então, ao mesmo tempo que eu tô ouvindo, eu tô ali fazendo meu serviço. E isso é muito bom. Porque ao invés de ficar no Instagram olhando a vida dos outros, olhando se alguém curtiu a minha foto, olhando se alguém visualizou o meu reel sobre determinado assunto, ao invés de fazer isso e ficar olhando notícias e ficar ocupando meu tempo com coisas que não vão agregar em nada na minha vida, eu consigo organizar a minha casa. Então eu tô conseguindo ter uma qualidade de vida melhor e organizar o meu tempo para que ele seja ocupado com coisas realmente úteis. Porque não basta a gente estar ocupado. A ocupação por ocupação não serve de nada. Se você não está produzindo, se você não está sendo verdadeiramente útil, você só está perdendo tempo. E muitas vezes a gente leva uma vida corrida, de certa forma, mas ela só é corrida porque a gente não sabe gerenciar o nosso tempo. Eu confesso para vocês que eu já cheguei a baixar o Instagram em alguns dias para fazer repostagens nos stories de alguma situação, alguma foto que alguma pessoa me marca. E eu, sabendo que fui marcada, baixei para repostar e desinstalei novamente. Mas o uso mesmo do Instagram e das redes sociais não está acontecendo. As minhas postagens eu estou fazendo pelo Meta Business e eu consigo postar stories, reels, foto no feed, eu consigo responder comentário. Se quiser, eu consigo responder direct, mas eu não tô respondendo, porque aí eu já vou ocupar um pouquinho mais do meu tempo e não é o que eu desejo nesse momento. Inclusive, por conta desse vício de ficar no celular e no Instagram, eu me pego muitas vezes mexendo no celular, assim na tela, procurando o que fazer. E aí eu percebo que eu não tenho mais nada no meu celular. Eu só tenho aplicativo de banco, aplicativo de agenda, alguns aplicativos básicos, assim, nesse sentido, né, de documento pessoal e tudo mais. Mas aplicativos de redes sociais eu não tenho no meu celular. O YouTube foi um aplicativo que eu também removi para que eu não fique com acesso muito fácil ao YouTube. Eu só vejo ou ouço quando eu tô no meu computador no escritório ou no meu iPad enquanto eu faço algum outro tipo de serviço da casa. No meu celular, a única rede social que eu tenho hoje, que seja uma rede social mesmo, é o WhatsApp para conversar com a minha família e com os meus amigos. Tem alguns grupos ali no WhatsApp, mas acabei saindo de vários também. Então, literalmente, eu fiz uma limpa em tudo aquilo que drenava a minha energia e tudo aquilo que ocupava o meu tempo de uma forma que não seria o correto. Agora, com essa retirada das redes sociais, eu consigo prestar um pouquinho mais de atenção no meu dia a dia e na minha rotina. Ainda não é a atenção que eu gostaria de ter, mas eu sei que já é o início, porque eu ainda tenho o hábito de pegar o celular mesmo sabendo que não tem nada. Até as notificações eu desativei, então eu só vejo se tem mensagens quando eu realmente abro o aplicativo do WhatsApp. Mas eu consigo refletir um pouco mais sobre a minha vida, eu consigo ouvir conteúdos que vão me agregar, eu consigo estudar, eu consigo ler, eu consigo ter mais interesses em coisas que antes eu não tinha, porque eu achava que estava ocupada demais. E na verdade eu só não estava conseguindo organizar o meu tempo da forma correta. E pensando nisso também, eu tô conseguindo me aproximar de Deus, eu tô conseguindo estudar um pouco mais sobre a história da igreja, sobre a Bíblia e ter essa relação de fé mesmo, essa relação íntima com Deus,
que é algo que sempre foi muito forte na minha vida, mas que muitas vezes eu deixei de lado porque eu estava ocupada demais. E na verdade era só uma má gestão da minha própria vida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.